Estou lendo o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec e fiquei com uma dúvida sobre os espíritos endurecidos. Poderia falar um pouco? Os espíritos que aparecem na segunda parte do livro O Céu e o Inferno são classificados por Kardec de acordo com a predominância do seu comportamento. Então, o primeiro capítulo da segunda parte é o passamento, aí vem o segundo capítulo, espíritos felizes. Depois o terceiro capítulo, espíritos em condições medianas. Depois, espíritos sofredores. Os sofredores são os que estão em processo de dor. Auguste Michel, Benoit, são espíritos que estão nessa condição de perturbação. Aí depois vem os espíritos suicidas e em seguida os endurecidos. Aí você diz, mas tem o sofredor e tem o endurecido? Por que tem dois? É uma divisão didática. Os sofredores são aqueles que já estão demonstrando sofrimento. Já se percebe a angústia do espírito. Enquanto que os endurecidos não demonstram ainda o processo de sofrimento. Um dos casos mais clássicos dos espíritos endurecidos ali é o caso da rainha de Ud. Ud era uma região da Índia que era tida como um reino e tinha seus reis, séculos atrás. E aí se manifesta um espírito se dizendo ser a rainha de Ud. Nossa, ela vem numa empáfia, numa arrogância, numa prepotência. A roupa, os videntes enxergam, está toda aos frangalhos, mas ela está numa altivez danada. E ela não demonstra, pelo menos de forma direta, que ela esteja em sofrimento. Por isso são chamados de espíritos endurecidos. São espíritos que não se dobram. Eles não demonstram dor ainda. Quando nós vemos a forma como Hermínio Miranda trata os espíritos na obra Diálogo com as Sombras, você vai ver que ele só tem 2 blocos de espíritos. Espíritos benfeitores e sofredores. Primeira vez que eu li, eu disse, gente, mas está errado. Ele não é sofredor. Não é sofredor. Os endurecidos não são sofredores, não estão sofrendo. Aí lá o Hermínio Miranda diz que ele classifica todo mundo que não está como espírito resolvido como sofredor. Ele pode ainda não expressar a sua dor, mas ele está usando o escudo da sua prepotência para não fazer contato com a sua dor. Sofrem, mas mascaram a própria dor. E isso é muito importante para o trabalho de doutrinação, trabalho de esclarecimento espiritual. Porque você precisa obrigatoriamente ter uma misericórdia infinita com as entidades endurecidas. Você receber uma entidade dentro de uma reunião mediúnica que diz assim, eu tenho ódio de vocês, eu vou acabar com vocês, vou destruir vocês. E você ser capaz de olhar para essa entidade e não sentir medo, não é por arrogância, mas é porque você está cheio de misericórdia. E você encontrar naquela atitude, a atitude de uma criança pequenininha, sabe aquelas crianças que chutam você? Tem 2, 3 anos, aí me dá, eu vou te chutar. É mais ou menos isso. Então você tem o dom de olhar o espírito esbravejando e você dizer, meu Deus, como padece. Meu Deus, como sofre essa pessoa. E você se encher de misericórdia para conversar com ele. Porque se você for olhar para ele e dizer assim, olha, está querendo me desafiar. Então eu vou dizer para ele, você quer destruir a gente? Pois eu vou destruir você primeiro. Pronto, aí acabou a reunião. Então você tem que se encher de misericórdia. Quando Kardec coloca os espíritos endurecidos, é para classificar especificamente aqueles que fogem do contato com a dor. Fogem de se apresentar como sendo entidades sofridas. Então, quando isso acontece, é uma percepção clara de que a gente está diante de uma entidade que sofre demais, mas usa como escudo o seu falso equilíbrio para não permitir que você veja a alma que soluça por trás do ódio e do desamor que ela apresenta na sua fala. Sofre desesperadamente, por isso que odeia.